iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Possivelmente, desde o momento em que desenvolvemos a linguagem, passamos a contar histórias. Muitos conhecimentos que fazem parte da nossa tradição foram transmitidos oralmente. Por isso, hoje vamos nos dedicar a falar sobre a arte de contar histórias. E quem está conosco é Indaqueia Marisol Lima, que é administradora e palestrante. Indaqueia, obrigada por aceitar o nosso convite e bem-vinda ao Presença e Harmonia. Obrigada, Vivian, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, qual que é a importância de contar histórias? A importância de contar histórias é principalmente que ela é um meio onde você pode transmitir valores culturais, valores morais, e também você pode estimular o pensamento e a imaginação. Isso é muito importante no desenvolvimento, principalmente da criança. É isso que eu ia comentar, né? A gente está acostumado, quando nós falamos em contação de histórias, né? Em hora do conto, a gente pensa nas crianças. Né? A gente tem como fazer uma diferença entre as histórias que são contadas para as crianças e aquelas que são contadas para os adultos? Em alguns momentos, sim. O ato de contar histórias, nós chamamos que primeiro é um ato que o próprio contador, ele se prepara e ele coloca o seu melhor a serviço da história. Então, nós contadores, nós pensamos assim, nós estamos a serviço das histórias. Uhum. E as histórias infantis, elas são muito mais levadas a trabalhar com a questão da imaginação, com a questão dos personagens, a questão da cultura do bem, né, e do mal. Então, isso é muito importante. No mundo adulto, que é um mundo que particularmente eu atuo mais com as histórias, a gente também conta histórias infantis, mas às vezes a forma de você contar a história, como você vai estruturar, e são histórias mais como fábulas, como contos, lendas. Então vai depender sempre de qual é o objetivo de estar contando a história. A gente fala que a contação de histórias também, então, nesse sentido, tem um fundo terapêutico. Né? Acho que principalmente você faz parte da Casa do Contador, né? Que vão em asilos, né? Também, claro, que creches, mas eu vi que vocês atuam muito junto aos asilos, né? Você pode falar para a gente um pouquinho como é que eles sentem, como é que é essa relação com os idosos? Posso sim, bem colocado, assim, essa questão da história como fim terapêutico. A Casa do Contador de Histórias nasceu com essa proposta e a gente atua desde creches, orfanatos, casas onde estão adolescentes infratores, menores infratores, casas de passagem. Eu contei histórias numa casa de passagem que abrigava soropositivos. Então, o grande desafio é que você não sabia se o teu ouvinte estaria na próxima contação de histórias. Existe toda uma preparação de a gente saber qual é a situação das pessoas que estão na instituição e a gente preparar histórias de acordo com o objetivo de refletir, de fazer com que a pessoa entre em contato com o seu eu, que a pessoa possa ter a força para transportar aqueles momentos difíceis que estão passando. A Casa do Contador de Histórias tem um programa muito interessante que está sendo estudado por 3 universidades estrangeiras sobre esse poder. E a gente percebe pelo olhar, pela expressão facial dos ouvintes, a mudança. O que é muito importante, que são as pessoas que realmente necessitam de atenção, né? E eu acho que as histórias acabam, justamente pelo fundo moral delas, levando esse momento de reflexão e essa atenção que é o que eles precisam, né? E qual que é a estrutura, né? A gente pensa assim, vou contar uma história. Como que é a estrutura de uma boa história a ser contada? Que não é qualquer história que a gente conta, né? Se a gente pensar, todos nós somos contadores de histórias. Todos nós temos experiências de vidas, temos situações que dariam histórias maravilhosas. Ela tem um princípio básico, que é início, meio e fim. Às vezes a gente começa a contar uma história, mas não finaliza, não dá aquele ênfase no fim, ou o desenrolar no meio da história. A narrativa oral, ela começa sempre com alguns personagens, que é onde as pessoas se identificam e onde você pode fazer o processo de transformação pessoal,
que eu posso me identificar com a personagem e falar, puxa vida, esse desafio, esse conflito que a personagem está enfrentando, eu também estou enfrentando. E quando a personagem consegue ultrapassar, eu falo, nossa, existe essa possibilidade, eu também consigo. Então, geralmente, a história é sobre alguém que recebe um chamado, ou né, que está passando por um conflito, resolve enfrentar esse conflito, e aí vem os aliados, né, são pessoas que nos dão força, que nos incentivam. Aí também vem os desafios, que na história são os dragões, são as bruxas, né, os personagens que nós vamos ter que trabalhar com eles. Geralmente o herói cai em alguns momentos, e acontece conosco muitas vezes, quando a gente se sente triste, quando a gente se sente abatido. E nessa situação tem a transformação, que é a chave. E geralmente na transformação ele ganha alguma coisa. E esse ganho pode ser um aumento de consciência, sabedoria, ele conseguir a paz que ele precisa. Né? Então, geralmente assim, é de alguém, um protagonista, ela tem que ter um antagonista, um conflito e uma transformação. E aí, o que ele recebe com essa transformação. Certo. Né? E pensando, né, nessa construção da narrativa, né? E é daí então a gente pode dizer que a partir da nossa identificação com a narrativa, que elas transformam a nossa vida ou a vida das pessoas? Perfeito, Vivian. É bem nesse sentido. Por isso que é importante ter um antagonista. Agora está muito na moda o termo storytelling, que é usado muito nas organizações. E uma questão importante no storytelling, que às vezes as empresas querem contar só a história bonita, só o lado bom, o lado bacana. Não que tenha lado ruim, mas assim, sempre tem um conflito, uma dificuldade, uma superação. E o público se identifica quando existe essa dificuldade. Porque a nossa vida é assim. Sim. A nossa vida não é totalmente, né, um oceano calmo, nem é tempestuoso. Então, como tem esses movimentos, é importante, porque são nesses momentos de conflito e a superação que faz com que as pessoas se identifiquem. E daí que realmente a história acabe atingindo, a contação de histórias atingindo o seu objetivo. Atingindo o objetivo ou pelo menos deixando aquela sementinha, né? Puxa, eu preciso pensar nisso, será? Sim. Bom, então você comentando dos storytelling. Storytelling. Isso. É muito utilizado nas empresas, então a gente abre um outro campo. Nós falávamos então a princípio de uma função terapêutica. E agora, então, a gente abre um leque para falar sobre as histórias, mas no mundo corporativo. Você pode comentar um pouquinho para nós? Sim. Como tudo tem uma essência, por que até hoje está viva a contação de histórias? Porque realmente ela tem esse fundo terapêutico, ela vai trabalhar de forma sistêmica, tanto na questão do resgate da autoestima da pessoa, quanto nessa questão terapêutica de você vencer os seus obstáculos, os seus desafios, ou quanto para você engajar pessoas. Então, quando o storytelling é usado no mundo corporativo, ele tem a função de disseminar uma cultura da empresa através de uma história, e as pessoas fixam 20% mais o conteúdo, a mensagem, se for contado através de histórias. Certo. Outro ponto é para engajar um time, para você trabalhar a integração das pessoas, para você trabalhar muito nas campanhas. Hoje, os produtos que a gente compra, você não compra um produto, você compra a história daquele produto. Então, as pessoas se engajam mais, chamam mais atenção, prende mais atenção quando você trabalha nesse nível storytelling nas organizações. Então, se nós pensarmos que tipo de histórias, né, que para contar nas empresas estaria muito mais associadas, não diretamente ao produto em si, mas sim que histórias podem ser contadas a partir da compra daquele produto? Seria mais ou menos nesse sentido? Sim, ou até você criar um personagem, né, que represente aquele produto. Eu posso contar, muito importante que a frase que você construiu, Vivian, porque a verdade ela é fundamental. Muitas vezes, na ânsia de se querer vender, eu posso criar uma história que não seja verdade, mas o público percebe. É sutil, mas a gente percebe a diferença. Sim. Então, eu posso contar uma história, tem o storytelling, tem o story e o telling. O story, que é a história, pode ser da memória. Minha avó contou, na tribo, na indígena acontecia isso. Ou pode ser, que é a questão da memória, ou pode ser a questão da imaginação. Então, vamos imaginar aqui agora um personagem que tinha essa dificuldade, que daí comprou aquele produto e conseguiu superar. Certo. Tá? Então, é a imaginação. E o telling é a forma de contar.
A forma de contar pode ser como esse nosso bate-papo, essa interação pessoal, e pode ser através de vídeo, pode ser através de um institucional, através das propagandas. A rede social está proporcionando isso. Quando você posta uma coisa no Facebook que tem início, meio e fim, você está contando uma história. Sim. Então, na verdade, daí a gente passa a casar, né? Uma tradição milenar, unindo com a questão da tecnologia, principalmente pensando na questão das empresas. Né? Sim. Aqui mesmo na Grande Loja, na Mork, um tempo atrás, nós tínhamos um projeto de gestão do conhecimento, e onde nós tínhamos, então, as partes das narrativas, o grupo Narrativas, só que a intenção era buscar junto aos funcionários que contassem histórias vivenciadas no seu dia a dia, no sentido de muitos conhecimentos, né, que são tácitos, torná-los explícitos. Esse storytelling também teria uma função parecida? Sim, quando a gente fala em termos de engajamento. E a liderança usa muito storytelling. Vamos supor, eu tenho um time, eu tenho um grupo de trabalho e eu preciso que seja atingida determinada meta, que a gente consiga superar um desafio, que a gente precisa unir para chegar no objetivo. O storytelling, ele é importante porque ele tem um início, um meio e um fim. E às vezes o líder chega, nós vamos atingir 20%. Não tem o porquê. Então, a história, ela ressignifica. Ela dá um significado que aí nós vamos atingir 20% porque esse volume de vendas vai proporcionar que as pessoas tenham acesso vamos supor, a saúde, a educação, que elas se tornem mais experientes, que elas consigam superar, né, as suas próprias dúvidas e emoções. Então, eu estou junto, eu estou dentro, porque tem uma causa que suporta. Sim. Então, nesse caso, e até valorizar as histórias dos colaboradores. Para tudo a gente precisa criar um significado, né? Eu acho que as histórias, então, colaboram nessa criação de significado e sentido, na verdade, dentro das empresas, ou então para tudo que a gente vai fazer nas nossas vidas. Sim, porque se você pensar de manhã, o teu dia é uma história. Então, cabe a você decidir, né? Qual vai ser o final feliz do teu dia? Qual vai ser o final feliz da história do teu dia? E se a gente tiver isso consciente, a todo momento a gente pode mudar a nossa história. Porque você vai levantar, você vai ter um objetivo, vai aparecer um desafio, você vai ter um aliado, um colega de trabalho, e aí de repente vem um antagonista que pode ser o mercado, nesse momento específico pode ser a situação que nós estamos vivendo, e aí você vai conseguir transformar ou não naquele dia, mas você vai ter um resultado. Certo. Eu vi também que tem uma outra forma da atuação das histórias nas empresas, que na verdade ela é mais colaborativa. Qual que é a diferença entre o storytelling e essa mais colaborativa? É muito interessante porque dessa forma a gente lança um tema e cada um vai tecendo essa história. Então, a importância é que a história não é de uma pessoa só, de um autor e um coautor. Todos são coautores. Então, nós vamos unir os nossos conhecimentos, as nossas experiências e vamos fazendo essa história, tecendo essa história. Existe até um programa, um software de histórias colaborativas, que você começa a entrar, depois editam, aí depois todos podem substituir algum trecho que de repente, né, no contexto não ficou tão interessante. Isso faz com que as pessoas se sintam parte. Bom, e daqui entre a diversidade de histórias que você já contou, para crianças, adolescentes, adultos, idosos, qual que é o público que você sente que a recepção é melhor ao ouvir as histórias? Pergunta difícil, Vivian. Eu creio que é importante até comentar o seguinte, às vezes quando a gente vai contar história, a gente tem uma expectativa que o público ria no momento de rir, ou que o público te acompanhe, ou que ele sinta aquela emoção. Então, nós trabalhamos com vários públicos. Uma questão importante é, às vezes, a microexpressão. Tem um local onde nós contamos histórias que são crianças deficientes com paralisia cerebral. Então, não esboçam um mínimo, às vezes, de retorno. Mas a gente percebe no falar, na forma como balbucia algumas coisas e na própria postura. Então a gente percebe, as crianças no começo elas estão alvoroçadas, elas fazem perguntas, elas gostam de histórias de aventura, a gente conta histórias de aventura. E para cada público é uma história. Então, dependendo do que precisa ser trabalhado quando o fim é terapêutico. Sim. E
Os adultos, eles gostam mais de histórias que remontem ou possibilidades ou reflexão. Os idosos, eles têm aquela questão muitas vezes do carinho, do amor. Então, histórias que remetam à amorosidade, ao carinho, que acabem descansando um pouco, às vezes, as suas ansiedades normais nessa época são importantes. E também tem públicos que são bem diferenciados. Tem alguns públicos mais agressivos, tem às vezes pessoas que levantam e vão embora. E aí o contador precisa saber trabalhar com isso. Mas a gente percebe através do olhar. Quando fica aquele olhar fixo, ele te acompanha, você faz um gesto, você vê que vai e volta. Mesmo quando você olha para ele, ele ou baixa a cabeça ou faz conta que não vê. Mas a gente percebe o brilho nos olhos. Às vezes você flagra uma lágrima caindo, às vezes você flagra uma pessoa mais pensativa. Então, a gente percebe essas emoções. As crianças demonstram mais facilmente. E você pode contar, né, pra gente, tem algum relato de alguma história que você, né, vivenciou e vê o poder transformador das histórias? Tem um relato. Há um tempo atrás, junto com... Meu pai tem um grupo de desenvolvimento, ele é psicólogo e parapsicólogo, então ele gosta muito de trabalhos comunitários. Eu iniciei com as minhas atividades sociais com ele, desde pequena, ajudando ele nas questões. E ele fez um programa junto com a FAS, aqui em Curitiba, e numa escola, na Vila Zumbi, eles faziam almoço. Então, eles faziam almoço nas escolas e as pessoas se cadastravam e iam lá. Então, na hora, meio-dia e meia, mais ou menos, cada um saía com a sua sacolinha em função do número de pessoas da família. O que acontecia? As pessoas ficavam esperando o almoço ficar pronto, em fila, com o número, tudo. Tinham crianças choravam, às vezes brigavam, adultos. E, em especial, chamou a atenção uma mulher, que ela era terrível. Ela reclamava da comida, ela fazia intriga, ela fazia fofoca, era terrível. E aí nós, da Casa do Contador de Histórias, de 15 em 15 dias, nós íamos contar histórias. Então, em 2 grupos. Um grupo trabalhava com as crianças e outro grupo trabalhava com os adultos. Assim, baixava um pouquinho também, né, aquela expectativa. E foi muito interessante que essa mulheria, no começo ela tumultuava, mas tudo bem. Depois, quando a gente contou histórias por 3 meses, ela passou a parar de reclamar e viu a correria das pessoas em torno de fazer o almoço ficar pronto. Vivian, por vontade própria, ela pediu para trabalhar na cozinha. Então eu a vi lavando os alimentos, cortando. Eu creio que esse foi um exemplo assim muito interessante, muito gratificante. Com certeza, né, de todo um trabalho realizado, né, e ver isso realmente na pessoa, né, perceber. E quem tem vontade de ser contador, né, como é que vocês indicam, como é que a Casa do Contador trabalha? Geralmente a gente trabalha assim, tem que ter boa vontade. Ter boa vontade é o primeiro passo importante. Fazer o curso de contação de histórias para a gente poder perceber, tem o ritmo, a pausa, tem a pausa para respirar e tem a pausa psicológica. Por exemplo, e aí bateu na porta. Esse espaço é para você imaginar a porta, imaginar quem que bateu na porta. Não existe essa vírgula na história. Para a pessoa também aliar os gestos para ser adequados e treinar um pouquinho usando o seu corpo e usando as histórias dentro do fim. Existem várias instituições, eu vou falar pela que eu conheço, que é a Casa do Contador de Histórias. Agora em maio nós temos um curso. O curso é de 12 horas. A pessoa passa para o curso e aí ela pode se inscrever para tornar um voluntário. E aí ela diz, olha, quero trabalhar com crianças, quero trabalhar com adultos, idosos, adolescentes. Tem até hospital psiquiátrico, só que o hospital psiquiátrico tem que ter um perfil adequado para trabalhar. E aí a gente vê as instituições que têm e o tempo que essa pessoa tem disponível. E é muito interessante. Tem pessoas que vão aprender a contar história para contar história para os seus filhos, que às vezes ficam cansadas de só ler um livro, ou às vezes tem um poder de interação, ou naquela hora mais inusitada a criança vem, mãe, conta uma história. Então é esse o passo, é você querer ter vontade de contar história, aprender umas técnicas para você ficar mais tranquilo, relaxado, e incorporar o contador que existe em cada um de nós. Né? Com certeza. Né, agora falando do outro lado, do contador realmente, né? Não falando tanto agora das histórias, mas do contador. Que características tem um bom contador de histórias? Um bom contador de histórias, ele precisa ter memória,
Se bem que nós não decoramos a história, a gente decora as imagens mentais que fazem parte da história, como se fosse a fotografia da história em quadrinhos. E aí depois a gente vai permeando com as palavras. Por isso que a mesma história pode ser contada de formas diferentes dependendo do contador. Importante é você perceber a entonação, o tom de voz, você perceber a expressão do outro e principalmente ter em mente qual que é o objetivo, o que você quer realmente estabelecer né, com essa história, até para ter o vínculo com o público. Um outro papel importante do contador, que eu creio que é para tudo na vida, né, Vivian, é o amor. É verdade. Né? E também uma coisa que me chama a atenção, hoje em dia a gente está perdendo um pouco a noção de saber ouvir o outro. Você acha que também parar para ouvir uma história, para interagir com ela, isso ajuda também a gente nessa busca por conseguir escutar ou reaprender, quem sabe, a ouvir o outro? Sim, é bem interessante isso, a gente percebe principalmente quando a gente conta histórias para as crianças. Primeiro aquele burburinho todo. E aí cabe aí também ao contador, voltando à pergunta anterior, né, dar o ênfase para chamar a atenção. E uma boa história, quando ela é bem contada, ela aprende, porque você acaba, né, puxa, o que está acontecendo? Sim. E você pode falar para a gente, assim, da sua experiência, né? O que a gente pode falar desse poder transformador do contar e ouvir histórias? Eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre amor. Joia! Eu tive uma experiência como contadora de histórias numa instituição que abriga menores infratoras, adolescentes, tá, do sexo feminino. E eu era contadora volante, ou seja, quando precisavam de mim, eu ia lá. No começo, quando a instituição, né, iniciou o trabalho conosco, as meninas pediam histórias de terror, né, pediam piadas, porque elas estavam na sombra. Elas tinham cometido algo, né, algum mal. Né, tinham roubado, tinha casos até delas terem matado pessoas, então elas estavam na sombra. Histórias com mais moral de histórias, com reflexão, são histórias de luz. Como eu estou na sombra, eu não consigo ver a luz. É como se eu ficasse no escuro e abrisse os olhos. E pouco a pouco a gente começou a contar histórias de Pedro Malazarte, que aponta as artes, né? Sim. E assim a gente ia desenvolvendo. No início existia o grupo de seguranças que ficavam todos a postos lá. Qualquer movimento eles já estavam prontos para, né, interferir, porque às vezes a história pode ser uma história tranquila, Vivian, mas às vezes desperta algo na pessoa que provoca uma reação. E aí, assim, o sonho de consumo que a gente fala foi o dia que elas pediram histórias de amor. E aí a gente viu que os guardas estavam assim, né? Apaixonados ouvindo histórias. Então foi muito interessante isso. A gente pôde perceber que com o decorrer do tempo, elas foram, né, melhorando. E como é uma casa de passagem, quando completavam 18 anos, elas iam para ver qual seria a decisão judicial. E vinham novas, e as novas pediam piadas. E aí as mais que estavam mais tempo diziam, olha, eles não contam piadas aqui não. Tá certo, conquistou as meninas, né? Isso Sim. mesmo. E teria, né, porque você faz muitas, na verdade, você trabalha com treinamentos empresariais. Sim. De que maneira você inclui, então, a história nesses treinamentos? Então, você chegou na origem do porquê que eu fui contar histórias. Eu sempre fiz atividades voluntárias e eu estava querendo alguma coisa diferente, parecido com a minha profissão, mas que não fosse palestra ou treinamento. E aí eu vi duas oportunidades na contação de histórias. Primeiro, de atuar voluntariamente, e depois eu via colegas que em treinamento pegavam uma situação e é aquela história do popular, de uma coxinha fazer um banquete. E a coxinha continuava coxinha para mim. E eu digo, poxa, eu tenho que ter elementos de poder transformar essa situação até para as pessoas poderem aprender mais com o vivido. E a história deu isso. Porque você pega uma situação e você começa a criar o personagem, você mostra o cenário, porque como não existe a imagem, vamos dizer, numa narrativa oral,
eu preciso ter a habilidade de descrever uma cena para você poder visualizar. E a riqueza está isso, cada um vai visualizar a cena de uma forma diferente. Então, para mim, na minha profissão, a contação de histórias ajudou nesses dois aspectos, de poder trabalhar melhor um tema ou uma dinâmica de grupo, quando aplicava, e também terminar com uma história. E às vezes o formato de você terminar uma história, e você tem um início, um meio e um fim. E aonde que a gente encontra, então, as histórias para serem contadas? Existem várias fontes de inspiração. Os livros são uma. O que você já ouviu de infância, os contos, os causos, mas tem uma que está disponível 24 horas para nós. Tá? E que é uma história que foi um presente de Deus. Sim. É a natureza. A natureza conta a história. Então, a natureza é uma grande história de vida. Se a gente observar o comportamento dos animais, dos pássaros, das plantas, do próprio clima, das mudanças, nós percebemos que ela tem uma mensagem para nos passar. E está uma filosofia de convivência, uma filosofia de proteção, uma filosofia de ir em frente. Certo. E, Ndaqueia, você acha assim, então, que nós, né, já adultos, realmente precisamos cada vez mais da fantasia nas nossas vidas e que essa fantasia é trazida, né, o que ajuda é esse processo da contação de histórias? É uma forma, Vivian, é muito importante, porque quando a gente tem o contato com a realidade, muitas vezes dura do dia a dia, acontece um processo que é o processo do entristecer. E esse entristecer pode encaminhar para uma depressão. E aí na depressão a gente perde o contato até com as nossas possibilidades, com as nossas habilidades, com o que a gente tem de bom. E o contar histórias, ele remete a possibilidades, a sonhos. Geralmente tem personagens que tinham um sonho, podem ter perdido tudo, podem ter sofrido, podem ter sido feridos em combate, mas que eles realmente, a partir daquele objetivo, eles conseguem a passagem, a transformação. E alguns momentos na vida a gente percebe que tem pessoas que querem desistir, né? E às vezes as situações são difíceis. Então eu percebo que o contar histórias, ele alimenta a possibilidade de você fazer o sonho real, você viver um sonho e não uma fantasia. Tá certo, é verdade. Daqui aí então, né, já que falamos tanto em contar histórias, você pode contar uma história para nós? Posso? Eu vou usar o chapéu do contador de histórias e vou usar um elemento mágico para chamar histórias, pode ser? Com certeza. Deixa eu pegar aqui. Todo contador de histórias, ele usa um chapéu. O chapéu do contador de histórias. Tá? Então, vou colocar o meu chapéu do contador de histórias. O chapéu do contador de histórias, ele tem 3 pontas. Uma ponta é do pensar, uma ponta é do sentir e uma ponta é do agir, que é onde as histórias atuam. Tá? Na vida, tem pessoas que pensam demais. Tá? Tem pessoas que sentem e não fazem e não pensam. E tem pessoas que só agem, sem pensar e sem sentir. É importante a gente equilibrar pensamento, sentimento e ação. E quando a moral da história atua, ela faz você refletir, que é o pensar. Quando você se emociona, você ri, você chora, ela é o sentir. E quando ela mobiliza para a ação, puxa, se a Vivian conseguiu, eu consigo, ela chega nesse ponto. Para chamar as histórias, eu trouxe aqui o símbolo, né, que é um elemento que a gente toca e a história vem. Era uma vez um pai muito zeloso. Porém, ele tinha que trabalhar muito, muitas horas. Às vezes até viajava. Ele tinha um filho que era o amor da vida dele. Ele amava esse filho. Os fins de semana eram mágicos, pois eles jogavam bola, eles saíam para passear, eles até pescavam. Porém, durante a semana, em função das atividades desse pai, ele não tinha contato com o filho. Saía de manhã muito cedo, o menino ainda estava dormindo. Chegava à noite, o menino muitas vezes já tinha ido para a cama. E um dia, ele conversando com seu filho, falou: "Meu filho, você sabe que toda noite eu vou ao seu quarto e lhe dou um beijo? Às vezes na testa, às vezes na mão,
às vezes eu puxo o seu cobertor. E o menino fala, puxa pai, de tudo que a gente faz, o que eu mais gosto, né, o presente maior que o senhor pode me dar é estar comigo. E esse pai ficou pensando, como que eu posso me fazer presente diante de tanto trabalho que nesse momento eu não consigo largar? Eis que uma noite veio uma ideia. Ao chegar aos pés da cama, cobrir o seu filho e dar-lhe o beijo, ele viu um pedaço do lençol solto. Ele então teve uma ideia, pegou aquele pedaço, fez um nó e deixou na ponta. Na manhã seguinte, ele podia sair um pouco mais tarde e o filho acordou. Papai, papai, você está aqui? Sim, e estive ontem à noite. Eu não o vi. Então, viu que tem um nó no lençol na sua cama? Vi sim, papai. Então, cada dia que você acordar e ver esse nó, você terá certeza que o seu pai esteve com você e abraçou e beijou e disse o quanto ama. E aí eu pergunto, você tem dado nós nos lençóis? Linda, linda história. Eu li a história antes e realmente contar a maneira como a entonação, ela faz com que a história seja totalmente diferente do que uma simples leitura. Sim. Realmente. E essa história de um paranaense, do Eloy Zanetti. Certo. Né? Que é uma história muito bonita e que fala desse pai, né, atribulado e como que pode aliar o amor realmente à questão da presença física. Indaqueia, muito obrigada. Foi ótima a nossa Prazer. Entrevista. A história é linda, né? Como sempre, né? Você participou algumas vezes conosco quando fazíamos a Hora do Conto, na Biblioteca Alexandria. Então, em alguns momentos você pôde vir contar para nós, né? Somos muito gratos, né? E também muito gratos de você estar aqui conosco também no programa de hoje. Eu que agradeço, Viviane. Eu aproveito para lembrar do nosso e-mail, o presençaeharmonia@morte.org.br. Para nós é muito importante as suas sugestões, suas críticas, né, sugestões de temas. Agradecemos a sua participação e até o próximo programa. Paz Profunda. Indaqueia, você pode deixar uma mensagem final para nós? Posso sim. Então, eu vou chamar a mensagem final com o símbolo. Eu vou fazer a saudação irlandesa, que era feita pelos antigos colonos quando eles se encontravam nas estradas inóspitas da Irlanda para desejar prosperidade, saúde e boa colheita. E ela é feita assim. Que a estrada se abra à sua frente. Que o vento toque levemente as suas costas. Que o sol brilhe morno e suavemente em suas faces, que a chuva caia de mansinho sobre os seus campos e até nos vermos novamente, que Deus os guarde na palma de sua mão. Saúde, sucesso e paz do fundo do meu coração para todos vocês. Muito obrigada, Indaqueia. E desejamos então paz profunda.